Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é mesmo caminho, destinos diferentes. Mesmo caminho, destino diferente. Aqui nós lemos um texto onde a Bíblia ela retrata a enfermidade de 10 pessoas. A Bíblia ela fala de uma enfermidade, de uma doença que na época ela não tinha cura, que é a lepra. No tempo de Moisés, lá no livro de Levíticos, no capítulo 13 e 14, a Bíblia ela explana a forma que as pessoas, quando estavam com alguma mancha no corpo, alguma ferida no corpo, eles eram apresentados ao sacerdote. E o sacerdote que fazia o exame, que fazia a averiguação para constatar se aquilo era apenas uma impinge, ou era apenas uma mancha, uma queimadura, ou se realmente era lepra. E quando era diagnosticado lepra, essa pessoa ela era tirada do seu convívio com a sua família. Essa pessoa ela era separada do meio da sua comunidade. Ela era isolada, fora do arraial, fora da cidade. Para quê? Para evitar a contaminação. Então, essa pessoa ela era colocada para fora do seu ambiente, da sua família, da sua parentela. Se era um marido, ele teria que deixar sua esposa e seus filhos. E se fosse a mãe, da mesma forma. Então, era uma enfermidade que na época ela não tinha cura e era altamente contagiosa. Só para vocês entenderem quais são as consequências ou as complicações da lepra. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Primeiro, a perda da sensibilidade. A infecção dos nervos periféricos tira a capacidade de sentir dor, calor ou frio. Ferimentos e queimaduras. Sem o aviso da dor, o paciente se machuca ou se queima sem perceber. Deformidades musculares. Os nervos eles começam a atrofiar. A pessoa ela perde o movimento das suas mãos. Os pés ficam como que se ressequidos. A pessoa ela tem dificuldade no caminhar. Fora num estado um pouco mais grave, onde a pessoa ela perde um membro do corpo. Pessoas que perderam as mãos, que perderam a orelha, que perderam o nariz, e em algumas situações também a lepra ela trazia problemas
oculares, a cegueira. Então era uma enfermidade que deteriorava o corpo humano, a vida humana. Na época de Moisés isso já era um problema. Mas no tempo de Jesus também era um problema. Só não era um problema para o Senhor Jesus. Para ele não era um problema. Mas aqui nós estamos falando sobre algo que homens, pessoas, estão num caminho com o mesmo problema, a mesma dor, a mesma rejeição, o mesmo desprezo, mas com as mesmas vontades. E quais eram? A vontade de todos eles eram de ser curados. Todos eles ansiavam pelo milagre da cura. Por que milagre? Porque não tinha tratamento. Todos eles ansiavam ter a liberdade de voltar para seu convívio com a sua família, estar na sua casa, poder sonhar novamente, poder ir e vir sem problema algum, mas eles eram taxados como imundos, amaldiçoados. Só para vocês terem uma ideia, essas pessoas, quando elas chegavam próximo à cidade ou próximo das pessoas que não tinham a lepra, elas eram obrigados a declarar imundo, imundo e imundo. Por quê? Pela lei, se porventura essa pessoa sã passasse perto de um leproso e ele não tivesse advertido e essa pessoa perceber que ele era um leproso, a lei mandava apedrejar. E se fosse possível, até a morte. Então essa pessoa, além de correr o risco de morrer pela enfermidade, ela poderia morrer também pela lei daquela época. Mas hoje, graças a Deus, nós não vivemos pela lei. Nós vivemos pela graça. Agora, o que me chama a atenção é que a palavra de Deus, ela fala em Salmos, no capítulo 30, o versículo 2 e 3. A Bíblia diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Agora preste atenção, esses homens, eles clamam pela misericórdia de Jesus. Mas o que me chama a atenção é o fato da Bíblia ela narrar a posição deles. Porque a Bíblia ela faz questão em dizer que eles de longe clamaram ao Senhor. De longe eles dizem para Jesus: tenha misericórdia de nós. E o Senhor vira para eles e diz o quê? Vai ter com os sacerdotes. Por quê? Porque quando a pessoa estava com algum problema físico, algum problema de pele, eles tinham que se apresentar para os sacerdotes. E quando eles tinham um indício de que tinham sido curados ou que estavam sarando, eles tinham que se apresentar da mesma forma aos sacerdotes. Para que o sacerdote olhasse e averiguasse que realmente aquela lepra ela tinha sumido, ela tinha sido curada. Aí eles eram restituídos no ambiente social. Mas aqui o Senhor diz para esses homens: vá e apresente aos sacerdotes. Jesus não falou para eles: vocês estão curados, podem ir, recebe a cura, eu sou o Deus que te sara, eu estou liberando a bênção sobre a sua vida. Jesus não falou isso. Jesus disse para eles: vá e se apresente aos sacerdotes. E aqueles homens acataram a voz do Senhor. Aqueles homens acataram a palavra do Senhor e eles partiram em direção aonde estavam os seus sacerdotes. E a Bíblia fala que durante o caminho eles perceberam que estavam curados. Então o que eu entendo aqui da parte de Deus? Que a obediência ela precede a bênção. Muitas vezes eu quero a bênção do Senhor, mas Deus ele quer ver em mim e em você primeiro a obediência.
Eu preciso obedecer, eu preciso me submeter, eu preciso ouvir a palavra do Senhor e acreditar naquilo que o Senhor está dizendo para mim. Ainda que eu não veja a cura, ainda que eu não contemple o meu milagre, ainda que eu não veja a porta aberta, mas se o Senhor falou vai, é porque a bênção já está decretada, já está liberada, já está consumada sobre a sua vida. E esses homens, eles tomaram posse dessa palavra, sem conhecer Jesus. Porque aquele que está longe não pode dizer que tem intimidade. Aquele que está longe não pode dizer que está andando junto. Aquele que está longe não pode dizer que conhece o Senhor. Não pode dizer. Mas eles receberam a bênção. Eles receberam aquilo que eles estavam buscando. Mas aqui algo me chama a atenção. A Bíblia fala sobre uma lepra. Fala sobre uma lepra, uma doença física. Mas aquele que não conhece Jesus, ele não pode se acatar somente à sua deformidade física, ou à sua deficiência física, ou à enfermidade que está no seu corpo. Porque existe algo maior, existe algo mais grandioso do que uma cura física, de uma restituição numa vida física, que é a sua vida espiritual. Esses homens, eles estavam com lepra? Estavam. Mas me fala, como que estavam os olhos deles? Eles eram cegos. Eles não conheciam verdadeiramente aquele que estava diante deles, ainda que distante. Esses homens, eles eram surdos espiritualmente, eles não conheciam a voz do Espírito Santo. Esses homens não tinham vida com Deus. Esses homens não tinham vida espiritual. O que nós temos buscado para a nossa vida? Nós queremos estar bem fisicamente, nós queremos estar bem vestidos, mas a gente não se preocupa com a nossa vida espiritual, a gente não se preocupa enquanto se revestir do poder de Deus, porque uma coisa eu aprendi nessa caminhada com o Espírito Santo, que para mim ser cheio do Espírito Santo não é o quanto que eu recebo, mas em si o quanto que eu me entrego. É o quanto que eu me entrego. 9 deles estavam buscando somente essa sua saúde física. Eles buscavam retornar para a sua intimidade com a sua família. E quando nós não conhecemos Jesus, a nossa vida é dessa forma, é perdida, são prazeres momentâneos. Agora, quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida ela não é mudada parcialmente. Não é. A nossa vida ela é mudada de uma forma total. Deus ele restaura a nossa vida por completo. Ele libera sobre a minha vida e sobre a sua vida, vida física, a saúde física, a saúde emocional, espiritual, financeira, em todos os contextos. Uma coisa que eu ouvi esses dias, que a expectativa da igreja ela não pode estar no louvor. A expectativa da igreja não pode estar naquele que prega. A expectativa precisa estar em você. E um quanto que você se entrega. Porque eu posso estar num ambiente favorável, mas com a motivação errada. Eles estavam no mesmo caminho, sim ou não? Sim. Mas os destinos agora, eles vão ser distintos. Por quê? Por questão de entrega. Por questão de busca. Quantas pessoas estão buscando somente a sua saúde física e investem tempo nisso? Disciplina. Pessoas levantam cedo para ir para a academia, como eu. Se preocupa com a alimentação. Começa a melhorar aquilo que come. Depois que eu ouvi do médico que nós somos aquilo que nós comemos. E isso é fato. Agora, eu não posso desguarnecer a minha vida espiritual. Porque tudo que se refere à minha vida hoje começa em Deus, está em Deus, com Deus. Porque o que era a nossa vida sem Deus?
Se eles não encontram com Jesus, continuariam leprosos, continuariam fora da sua casa, do seu relacionamento conjugal. Hoje o relacionamento conjugal, ele está fadado ao fracasso por ausência de Jesus. Ausência de Jesus. Hoje se fala muito, estatisticamente falando, que o maior problema hoje num casamento, o gerador de problema no casamento, é a vida financeira. Sim ou não? Mas eu vou falar para você, é a vida espiritual. Porque o casamento ele não está alicerçado no quanto que você recebe. O casamento ele está alicerçado no quanto que você se entrega a Jesus. O quanto que você coloca a sua vida na mão dele. Eu estava fazendo um aconselhamento esses dias, eu falei. A minha esposa, ela vira e mexe, ela fala que se a gente não tivesse vindo, se eu não tivesse vindo para a presença do Senhor, nós não estaríamos juntos, não estaria mesmo não. Porque sem Jesus é divisão. Sem Jesus é cabo de guerra. Agora, se Jesus entra, é união. É união. Quando o pastor estava falando aqui sobre soberba, sobre arrogância, o que é isso? Na vida de um ser humano. É excesso do eu e pouco do eu sou. Quando Deus ele cresce na nossa vida, a gente começa a ver que nós não somos nada. Nós somos dependentes dele. Que se não é ele na nossa vida, as coisas não fluem, a porta não abre, o milagre não acontece, não tem prosperidade, não tem nada. Agora, quando Jesus entra, não tem porta que fica fechada, ele abre a que você precisa, mas o nome dele é glorificado. O nome dele é glorificado. Esses homens, eles tiveram a oportunidade de ter as suas vidas transformadas eternamente. Só que apenas um que recebeu a bênção que tanto queria, que era um samaritano, um inimigo, um desprezado pelos judeus. Esse a Bíblia fala que volta glorificando a Deus e se prostra diante de Jesus. 9, eles foram buscar se apresentar para os sacerdotes. Mas este, ele resolve se prostrar e buscar o sumo sacerdote. Olha a diferença. Esse, ele teve um momento de um coração grato, um reconhecimento daquilo que Jesus fez por ele. Quando a pessoa era sarada da lepra, lá em Levítico, se não me engano, no capítulo 13, que menciona isso. Quando ele se apresentava para o sacerdote, e o sacerdote examinava as feridas, que ali já estavam saradas, e olhava e falava assim, realmente, você está curado, a lepra ela foi embora. Ele tinha que apresentar 2 pássaros como sacrifício para o sacerdote. Só que um pássaro ele era degolado. Pegava o sangue desse pássaro que foi morto e passava nas asas do pássaro vivo. E esse pássaro vivo era solto. E o que simboliza isso? O pássaro morto é Jesus que foi crucificado. O sangue sobre o pássaro vivo é o sangue que nos cobre. É o sangue que nos purifica, é o sangue que nos faz voar alto, é o sangue que muda a nossa vida, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós não vivemos mais pela lei, mas a graça está sobre nós. Jesus, ele olha para aquele homem e fala, levanta, a tua fé te salvou. Presta atenção. Esse homem que era samaritano, além dele receber a bênção que ele tanto queria, pelo fato de ter um coração grato, de adorar a Deus e glorificar a Deus, e se prostrar diante do Senhor e não do problema, ele recebeu mais do que aquilo que ele pediu. Ele recebeu mais, mas dentre os 10, ele foi o que entregou mais.
Ele entregou mais. Nós precisamos nos entregar mais. Nós precisamos ser mais autênticos com o Senhor. As coisas aí fora, elas passam. Mas aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida, ela permanece eternamente. Com o Senhor não existe perda. Com o Senhor existe ganho. É ganho. Eu preciso aproveitar esse momento que nós estamos aqui na igreja. Porque a palavra que nós ouvimos aqui não é do homem, não é da mulher. A palavra que nós ouvimos aqui parte do Senhor. E essa palavra, ela gera vida em nós. Ela gera vida em nós. Amém? A Bíblia fala lá em Mateus 10:8. Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. E essa palavra, ela é para quem? Essa palavra é para mim e para você. São para aqueles que se prostram diante do Senhor. Porque a bênção você pode estar longe, você recebe, se for da vontade de Deus. Agora a salvação, eu preciso estar com a vida no altar. Eu preciso estar com a minha vida na mão de Deus. Eu preciso pegar a minha vida e entregar para Jesus. É só essa forma. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, quando eu recebo essa vida eterna, quando a salvação é liberada sobre a minha vida, porque eu fiz uma entrega para o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor também nos entregou algo muito poderoso. O Senhor, Ele diz, eis que vos dou poder a pisar serpentes e escorpiões. A Bíblia ela fala que nós colocaríamos as mãos, vamos colocar as mãos sobre os enfermos e no poder que há no nome e no sangue de Jesus, eles serão curados. Não é por mim, mas é através dele. Não é pelo meu nome, mas é através do nome dele. E quem que liberou esse poder sobre a minha vida e sobre a sua vida? O dono de todo o poder. Então preste atenção, se nós estamos diante do Senhor, é o momento de nós o quê? Nos entregarmos de corpo e alma. De forma completa. De dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Faz da forma que o Senhor quiser. E o Senhor faz. O Senhor faz. Está aí uma coisa que Deus, Ele se agrada. É de abençoar os seus. Agora existe algo que Deus, Ele... eu posso dizer, ama mais e mais. Se quer ver uma coisa que alegra o pai, eu vou falar o pai. As mães hoje eu vou deixar para depois. Uma coisa que alegra o pai, não é a gente ouvir, meu Deus, mas esse menino é a cara do pai. Mas fala sério, é bom ver isso ou não é? Agora as mães, não é bom? Quando vê assim, nossa, essa menina é cara da mãe. Mas geralmente é do pai, né? Mas tudo bem. Mas olha algo que eu penso assim que agrada muito o coração de Deus. É Ele olhar para mim, Ele olhar para você e ver Ele em nós. Ele olhar para mim e para você e ver Ele em nós. Porque eu lembro quando eu entrei por essa porta, o Senhor olhava para mim e só via eu. O meu eu estava imperando. Por isso que eu entrei quebrado em todos os aspectos. Porque quando a gente vai pela nossa força, é fracasso. Agora, quando nós vamos pela força do Senhor, ninguém segura. Ninguém segura. Então esse homem, esse samaritano, ele teve as suas feridas saradas. Mas mais do que isso, seus ouvidos foram abertos para poder ouvir a voz do Espírito Santo. E a sensibilidade dele voltou para sentir a presença de Deus. Os olhos dele espirituais foram abertos para contemplar o agir e o manifestar do Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós possamos sentir a sua presença, ouvir a sua voz e caminhar com ele no seu caminho.
Não existe mistério. É obediência. É sermos verdadeiros. Aí Deus, ele começa a fazer. Ele começa a fazer em mim, em você. E ele começa a fazer através de nós. O que nós temos contemplado? O que nós temos ouvido? O que nós temos falado? O quê? Ontem nós estávamos lá no monte, para a glória de Deus. Ontem foi a 5ª semana do nosso propósito lá. Tremendo. Tremendo. Porque nós subimos para quê? Para buscar o Senhor. Nós não buscamos lá outra coisa a não ser o Senhor. E o Senhor, ele está permitindo ser achado. Hoje eu estava conversando com o Cláudio e com a Ângela. E você vê, o sentimento, ele é o mesmo. Para quem está na campanha. Nós descemos ontem de lá. E a gente já fica ansioso esperando a próxima quarta-feira. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo lá não é natural. É sobrenatural. Agora, quem que consegue enxergar isso ou sentir isso? Quem está lá. Porque existem situações, coisas que Deus ele faz, mas tem lugares específicos. Por isso que o monte é um mistério de Deus. O monte é um mistério de Deus. Esses dias eu ouvi algo também tremendo. Que nós que servimos um Deus, que é um Deus poderoso e sobrenatural, é inadmissível que um filho dele ou uma filha dele ainda continue vivendo no natural. Precisa ter essa experiência. Porque as experiências que nós temos com o Senhor marcam a nossa vida. Para sempre. Para sempre. Nós conseguimos lembrar das experiências primárias lá atrás, quando nós entregamos a vida para Jesus. Sim ou não? E muitas vezes o Espírito Santo traz isso à sua memória. Principalmente quando você está passando por alguma adversidade e você acredita que aquilo é para acabar com você, que aquilo não tem jeito, que aquilo não tem solução. Mas aí o Espírito Santo começa a mostrar para você que ele fez lá. E ele pode fazer hoje também. Isso é uma forma de aguçar a nossa fé. Porque o Senhor, ele fez e continua fazendo. E ele faz com quem? Conosco, com a sua igreja. O Senhor, ele fez na vida desses homens. Mas um recebeu mais. Porque esse um, ele se entregou totalmente aos pés do Senhor. E ele foi abençoado. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para que você não desista daquilo que você tem buscado em Deus. Porque muitas vezes aquilo que você busca em Deus não acontece aqui. Acontece na sua volta para a sua casa. Muitas vezes a bênção que você está procurando, você vai perceber que ela já foi liberada sobre a sua vida no caminho de volta para a sua casa. Isso é interessante porque você veio de uma forma, mas volta de outra. Mas presta atenção, a palavra você recebe aqui. A palavra, ela sai do altar. E eu glorifico muito a Deus porque a própria palavra, que é a palavra de Deus, ele mesmo diz que a minha palavra, ela vai e não volta vazia. Então hoje eu quero convidar você. Eu não sei o que você precisa. 9 buscavam a cura física somente. Um não. Ele buscava uma mudança de vida. E Deus mudou a vida dele para sempre. Como fez comigo e como fez com você também. Aqueles que vivem somente para essa vida, a Bíblia fala que é o mais miserável. É o mais miserável. Aqueles que vivem para essa vida. Agora, aqueles que vivem para a vida que é o porvir, a vida eterna, esses sim. Esses estão com o Senhor. E o Senhor também está com ele. Amém? Os que experimentam a graça do Senhor e têm seus corações realmente entregues ao Senhor, permanecem. São abençoados e se tornam abençoadores.
nós tornamos testemunhas vivas do poder de Deus, como esse samaritano se tornou uma testemunha viva do poder de Jesus. E se você ainda não é uma testemunha viva do poder de Deus, você vai se tornar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.